Olá, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso módulo de Tecnologia da Informação, da Informática e da Comunicação, do curso de Gestão em Saúde. Eu sou Paola Primo, estarei com vocês essa semana e nessa aula nós vamos tratar sobre a evolução dos meios de comunicação. O nosso roteiro de hoje será compreender a essência e a história da comunicação humana. Vamos ver também sobre as TICs, as tecnologias da informação e comunicação e como elas revolucionaram a forma de comunicar, inclusive na área da saúde. E por fim, nós vamos abordar um desafio muito contemporâneo nosso, que são as fake news, e um termo já conhecido por muitos, que é a infodemia. No mundo de hoje, o que a gente chama da sociedade da informação, tudo se transforma em mensagem e informação. E isso é possível graças justamente à evolução desses meios de comunicação. A palavra, comunicar, ela vem do latim comunicare, significa partilhar, pôr tudo em comum. E essa partilha, ela não pode ser estática, ela é dinâmica, ela é dialógica. E ela está sempre em contínuo movimento e sempre baseado na interação entre as pessoas. Esse processo de comunicação, ele pode ser resumido naquela famosa frase de Laswell: quem diz o quê, em qual canal, para quem, com que efeito. Perceba que os elementos básicos, tanto o emissor que envia uma mensagem a um receptor através de um meio. E a forma como essa mensagem é transmitida, ela influencia diretamente no comportamento dos envolvidos, tanto no emissor quanto no receptor. Nós precisamos lembrar também que a mensagem ela não é feita só de forma verbal, com a fala, o tom e a intensidade. Ela também pode ser feita através de gestos, de imagens, da linguagem corporal. A mensagem também pode ser transmitida por meio da escrita, em formas de e-mails, documentos, cartazes. E aí, para os gestores, falando aqui para gestores da área de saúde, nós temos sempre que compreender que a forma mais eficaz de uma comunicação é aquela que é dialógica e bidirecional. Em um processo saudável de comunicação, o indivíduo ele atua tanto como emissor quanto como receptor, revezando esses papéis. Lembrando sempre que esse receptor ele nunca é uma folha em branco. Ele é um elemento ativo que transforma e ressignifica aquela mensagem. Então, o que representa esse ato de comunicar? Nós estamos nos comunicando ou querendo apenas convencer alguém sobre uma determinada ideia? São frases que nós precisamos refletir, são pensamentos que nós temos que ter para fazermos que a nossa comunicação tenha sempre essa dialogicidade, seja sempre uma comunicação participativa, A comunicação que você tem feito enquanto profissional da saúde, ela está próxima ou distante do SUS? Bom, e para entendermos então sobre essa evolução dos meios de comunicação, nós vamos falar um pouquinho dessa história, de como esses meios, que essa história desses meios de comunicação se fundem com a própria história da humanidade. A história, então, dos meios de comunicação, ela se funde com a própria história da humanidade. Desde lá, na era paleolítica, há 40 mil anos atrás, o homem ele já comunicava suas conquistas através das pinturas rupestres feitas nas cavernas. Então, já era uma forma de deixar registrado as vitórias daquele povo, a história daquele povo. Em 3.500 a 2.900 a.C., surgem os hieróglifos, que a partir desse período começam a aparecer os primeiros registros através de símbolos que dariam depois origem à nossa escrita, aos alfabetos que nós temos hoje. Esses hieróglifos eram feitos também em paredes inicialmente, mas depois, com o surgimento dos chamados papiros, aqueles rolos grandes que nós vemos aí algumas fotos ou nos museus, que eram feitos em tecido e onde eram feitos esses desenhos e depois esses símbolos, principalmente da época dos egípcios, e essas informações que eles gostariam de passar, elas começaram a poder ser transportadas para outros lugares. Os papiros podem ser chamados como nossas primeiras mídias portáteis, mesmo grandes,
eles eram transportados à sociedade daquela época, aos povos daquela época, principalmente para fazer comunicados dos dirigentes, dos governantes daqueles povos para a população. E aí nós podemos dizer, então, que os Correios surgiram lá em 2400 a.C., porque esses despachos governamentais, essas comunicações, eram levados de uma região para outra, e eles faziam a leitura desses papiros. Mais ou menos em 105 depois de Cristo, surge o papel criado pelo chinês Shai Lun, e aí 600 anos depois os árabes absorvem essa técnica e começam a também fabricar o papel. Mas só no século XI esse papel chega à Europa. Interessante a gente relatar aqui também que como a questão da escrita, tanto dos hieróglifos quanto depois com dos alfabetos, elas eram ainda muito restritas a algumas pessoas que sabiam fazer esses símbolos, que sabiam fazer essa escrita. E essas pessoas eram tidas como muito importantes para aquela sociedade. Então nós podemos compreender que desde o início, como a comunicação está diretamente ligada ao poder. Comunicação é poder. Bom, somente no século XV, em 1453, com a criação da prensa feita por Gutenberg, a informação começa a circular de forma mais maciça. Os livros começam a ser produzidos, os jornais impressos começam a circular, e aí há uma revolução, começa a era da imprensa, a informação começa a circular mais livremente pela Europa. E no final, durante o século XIX, início do século XX, começam a surgir novos meios também de comunicação. Surge o telégrafo, o telefone, e aí as informações conseguem percorrer distâncias muito maiores. Com o rádio, em 1896, há uma revolução na comunicação em massa, porque o rádio rompeu uma grande barreira existente ainda na época, que era a questão do analfabetismo. Apesar da informação já estar disponível em jornais e poder circular, poucas eram as pessoas que tinham letramento, então ainda ficava restrito. Mas com o rádio, as informações, as notícias, elas eram passadas por meio do rádio, que possibilitava que as pessoas, mesmo sem letramento, compreendessem as informações. E aí, importante nós percebermos os marcos temporais que foram diminuindo com a evolução dos meios de comunicação. Nós temos aí 3.500, 2.900 anos antes de Cristo, depois somente 105 depois de Cristo para o surgimento do papel, e depois 500 anos 1.500 anos para o surgimento da prensa, e aí a partir daí nós vemos espaços temporais menores de 100 anos, de 50 anos, final do século XIX surge o rádio, já na década de 20, 1920, aí surge a televisão. Então, os marcos temporais vão cada vez mais diminuindo na evolução dos meios de comunicação. Isso também leva a uma adaptação cada vez menor da sociedade diante desses novos meios de comunicação. Bom, uma outra era se inicia com a questão do computador. Criado na década de 40, pesando mais de 30 toneladas, ocupando sala inteira, na década seguinte, esse problema de tamanho já é dinamizado e hoje nós temos aí, com 70, 80 anos de diferença, computadores que cabem na palma da mão, não é mesmo? A revolução da internet é outro marco muito importante quando falamos dos meios de comunicação. Na década de 70, ela foi criada inicialmente nas universidades, nos Estados Unidos, mas em apenas 4 anos a internet já atingiu 50 milhões de pessoas, ela atinge 50 milhões de pessoas, E hoje ela está tão aí enraizada na nossa sociedade, uma sociedade da informação. E isso proporcionou que nós vivêssemos essa sociedade da informação que nós estamos agora. A internet de início, o que eles chamam de Web 1.0, era um meio mais de consumo de conteúdo. As pessoas adentravam para saber
fazer uma pesquisa, para somente a leitura de algum documento, de alguma notícia, mas hoje, com o advento desde as redes sociais, numa web que nós chamamos de 2.0, já há uma interação, né? As pessoas podem interagir, criar seus conteúdos, absorver e criar o conteúdo. E isso daí cria uma maior horizontalidade na comunicação que nós tanto defendemos. O receptor, como eu falei, ele já não é aquele que já não é essa folha em branco, ele se torna cada vez mais ativo no processo de comunicação. E aí, esses novos meios de comunicação, eles foram nomeados como os TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação, que surgiram com a internet, né, onde houve a propagação de informações como nunca antes. Então, a grosso modo, essas tecnologias da informação e comunicação são aquelas tecnologias que têm o uso da internet e de algum dispositivo eletrônico, como o computador, o tablet, o celular, como instrumentos principais. E aí, se os meios de comunicação de massa, no início do século XX, né, a TV, o rádio, eles eram unidirecionais e verticais, do jornal, o leitor só lia o jornal, a emissora, né, de TV para o ouvinte, a internet e as TICs, elas trouxeram a comunicação mediada aí pelo computador, pela internet. E aí, como uma extensão de várias capacidades humanas. A gente não pode só ver ou ouvir, como a gente pode interagir, conversar e construir o nosso próprio raciocínio diante das informações. O indivíduo, então, a todo tempo ele se torna emissor, como eu falei, e receptor daquelas mensagens, fazendo assim um modelo horizontalizado da notícia. Entender essa horizontalidade e agilidade dessas TICs é crucial também para a nossa área da saúde, porque ela pode otimizar processos, fomentar uma educação permanente, afinal nós estamos aqui mediados também por essa internet, mediados por um computador, estamos podendo nos capacitar, né, nos educarmos aí nessa educação permanente, permitindo uma integração múltipla para educar e informar. As TICs oferecem ferramentas que sistematizam, divulgam, facilitam acesso a dados. O professor Edson já falou, né, já apresentou aqui para vocês os sistemas existentes de dados na saúde. Então, como as TICs facilitam esse acesso e proporcionam essa manipulação dos dados, permitindo muitas vezes uma adoção mais rápida de medidas de prevenção e controle, por exemplo, dentro da vigilância em saúde. Bom, no entanto, esse alcance, essa agilidade proporcionada pelas TICs, né, e pelas informações que chegam para nós, elas também proporcionaram um novo e perigoso desafio e fenômeno, né, que ganhou forma cada vez maior nos últimos anos, que são as fake news. O termo fake news, segundo o dicionário de Cambridge, ele denomina a produção e propagação massiva de notícias falsas, com o objetivo de distorcer fatos intencionalmente, de modo a enganar, desinformar e manipular a opinião pública. E isso, na saúde, é particularmente grave. Com o aumento que nós temos visto das emergências em saúde nos últimos anos, cada vez mais se torna recorrente o surgimento dessas fake news. E aí, as informações, como elas vêm de muitos lugares, isso se torna cada vez um campo mais fértil ainda para a propagação de notícias falsas. Com certeza você já recebeu no seu grupo da família, né, no seu aplicativo de mensagens, algumas notícias que muitas vezes têm até um título sensacionalista, como a origem correta de determinada doença que estão tentando esconder, efeitos colaterais de vacinas que ninguém te contou. Outras vezes, essas notícias são até mais sutis, colocando nomes de pessoas até conhecidas. Com o advento, então, da inteligência artificial, isso se torna ainda mais perigoso. Nós temos visto vídeos sendo criados com falas de pessoas com dita credibilidade na sociedade, na ciência, com frases de que elas não disseram, com textos que elas não disseram sendo criados por inteligência artificial. Então, isso é muito grave, nós precisamos estarmos sempre muito atentos a isso. O assunto se tornou tão sério, principalmente aí na pandemia da Covid-19,
que surgiu um novo termo específico para isso, chamado infodemia. A infodemia é esse grande aumento, né, no volume de informações sobre um determinado assunto e que isso se multiplica exponencialmente em pouco tempo, gerando rumores, desinformação e manipulação das notícias. Na era da informação, nessa sociedade da informação, esse fenômeno ainda é amplificado nas redes sociais, alastrando-se rapidamente, e também com o advento da própria inteligência artificial, como eu falei. Ao lidarmos, então, com a comunicação e saúde em nosso território, em nosso ambiente de trabalho, nas nossas unidades básicas de saúde, nós precisamos estar atentos a esse tipo de notícia. Mas, acima de tudo, nós precisamos criar mecanismos e usar essa tecnologia disponível para auxiliar ao combate dessas fake news. E a comunicação horizontalizada, ela nos auxilia muito. Ela pode ser usada como uma ferramenta poderosa no combate a essas fake news. Quando há um processo dialógico, quando todos os envolvidos têm a capacidade de compreender e combater algo que esteja destoando do que está sendo discutido, a chance de que uma fake news provoque realmente danos é muito menor. Por exemplo, se você, enquanto gestor de uma unidade de saúde, tivesse um grupo de discussão, por exemplo, vira e mexe a unidade de saúde tem lá um grupo de gestantes, né? Um projeto de extensão da universidade, nós estamos aqui na universidade, né? O projeto de extensão da universidade se propõe a estar na unidade de saúde com um grupo de gestantes, por exemplo, conversando sobre esses assuntos que rodeiam a gravidez, e aí se uma delas recebe, por exemplo, no seu celular, uma informação dessa, e se esse grupo ele discute sobre aquilo, ela traz essa dúvida, né, para um grupo, e esse grupo discute, participa dessa comunicação, participa da discussão se aquela notícia é falsa ou não, isso vai dando empoderamento às pessoas, vai dando conhecimento, e essa troca de saberes possibilita que aquela fake news já não seja propagada. O gestor e o profissional de saúde são, portanto, peças-chaves na criação e difusão da informação de qualidade, usando, então, as TICs para o bem. Bom, nessa aula, nós viajamos desde as pinturas rupestres, lá da época paleolítica, até a sociedade rede que estamos vivendo. Entendemos que a comunicação evolui de modelos unilineares para modelos mais dialógicos, né? Vimos que as TICs trouxeram essa horizontalidade para a saúde, mas aprendemos também que nessa mesma velocidade as fake news, a infodemia, né, surgiram, e que cabe a nós, né, gestores da área de saúde, utilizarmos as TICs não apenas para informar, mas para também combater a desinformação. Até a próxima aula.